Olá a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Emerson Oliveira, assessor de comunicação do Yes, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje. Nesta temporada do YesCast, estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo IES. Além disso, convidamos especialistas para trazer informações atualizadas e nos explicar sobre como esse complexo sistema é estruturado e funciona. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a esse dinâmico setor. Nesse episódio, vamos apresentar a vocês quais são os tipos de contratações e quais são as principais características de cada uma delas. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, peço que você deixe seu like, caso esteja acompanhando o YesCast pelo YouTube, ative as notificações e nos siga na sua plataforma de áudio preferida. Então, seguimos direto com o tema de hoje. Conforme disse anteriormente, vamos conhecer a diversidade de tipos de contratações de planos de saúde suplementar e compreender quais são as principais características e diferenças. E para entendermos melhor e conversarmos sobre esse assunto, hoje contamos com a presença de um renomado especialista da área. Vamos conversar com Samir José Martins, advogado e gerente da assessoria normativa da ANS. Samir, seja bem-vindo ao YesCast, muito obrigado por estar conosco. Eu dei uma prévia aqui do seu currículo, mas acho importante você iniciar falando um pouco sobre a sua experiência e o trabalho que realiza no setor da saúde. Olá, Emerson. Obrigado pelo convite. Eu trabalho no setor de saúde suplementar há aproximadamente 20 anos e nos últimos 15 eu trabalho na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Na ANS eu tenho exercido diversas funções de gestão e de assessoramento superior. Há pouco mais de 11 anos eu respondo pela assessoria normativa da Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras. Então, eu sou encarregado de prestar assistência a um dos diretores da ANS, especialmente em questões legais e regulatórias. Além disso, eu tenho ministrado aulas em diversos cursos de especialização, de aperfeiçoamento profissional, sempre com foco nessa correlação entre direito e economia. Ou seja, uma vasta experiência. Estamos falando com a pessoa certa, então. Samir, gostaria de começar então relembrando aqui um pouco da história da saúde suplementar. Tivemos um marco muito importante nos anos 90, que foi a Lei 9656 de 98, que regulamentou o setor de planos de saúde e definiu regras para os planos privados de assistência médica. Como que era a contratação dos planos antes da lei, Samir? Pode nos dar um panorama aí dos principais benefícios dessa nova regulamentação? Antes da Lei 9656, de 3 de junho de 1998, havia diversos atores sociais nisso que hoje nós chamamos de setor de saúde suplementar. Isso começa bem lá atrás, com as caixas de assistência de funcionários de diversas categorias profissionais que se organizavam para prestar assistência à saúde a seus grupos, naquilo que hoje nós conhecemos como autogestões, e isso foi evoluindo para algumas empresas que hoje nós conhecemos como medicina de grupo, cooperativas médicas, odontológicas e seguradoras, principalmente. Só que nessa época, anterior a 1998, apenas um desses atores era sujeito à regulação do Estado, ou seja, algum tipo de supervisão do Estado, que eram as seguradoras. As seguradoras já eram sujeitas à regulação da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, que era mais focada em garantir a sustentabilidade econômica dessas seguradoras, né? Tinham menos foco em questões assistenciais. Outros atores que ofereciam serviços semelhantes, como o que hoje nós conhecemos como medicinas de grupo,
e cooperativas não eram sujeitos a nenhum tipo de regulação do Estado. Então, a Lei 9656 ela veio dar uma certa uniformidade no tratamento de todos esses atores econômicos que oferecem cobertura de assistência à saúde. E ela trouxe alguns avanços muito importantes. O primeiro deles foi assegurar uma cobertura mínima obrigatória. Hoje você tem, na forma do que nós chamamos de rol de procedimentos e eventos em saúde, que é divulgado pela ANS, a cobertura mínima obrigatória de cada plano de saúde, dependendo do tipo de plano que você contratar. A gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco. Certo? Então, esse é o ponto mais importante. Você hoje tem, além da supervisão do Estado sobre todos os entes que atuam nesse setor, o que garante que eles tenham um mínimo de solidez financeira para prestar assistência, você tem principalmente uma uniformidade mínima na cobertura que esses planos vão prestar, coisa que não havia até então. É muito esclarecedor. Dá para ver que esse é um setor realmente muito dinâmico e complexo e segue em constante transformação. Então, vamos falar agora do momento em que vivemos atualmente. Os contratos de saúde suplementar compreendem tanto o plano de saúde como também o seguro-saúde. Qual é a principal diferença entre esses dois, amigo? Olha, tanto o plano de saúde quanto o seguro-saúde são sujeitos à regulação de saúde suplementar, que é exercida principalmente pela ANS. Do ponto de vista regulatório, não há diferença de tratamento entre plano de saúde e seguro-saúde. Existem algumas diferenças fora do campo regulatório. Então, o tratamento tributário do plano de saúde é diferente do tratamento tributário do seguro-saúde, né? E eles têm uma diferença de origem. O seguro-saúde, ele vem daquelas seguradoras que já estavam sujeitas à regulação da SUSEP desde antes de haver a Lei 9656, que hoje são sujeitas apenas à regulação da ANS, que nós chamamos de seguradoras especializadas em saúde. E o plano de saúde, ele vem para cobrir todos aqueles outros atores econômicos dos quais falamos antes, sobre os quais não havia regulação. Agora, tanto o plano de saúde quanto o seguro-saúde, eles precisam obedecer às regras de registro de produto da ANS. É curioso, porque embora o plano de saúde seja um serviço, nós na regulação chamamos de produto, né? E esse produto ele segue uma série de requisitos técnicos estabelecidos pela agência. É mais comum que seguro-saúde tenha como característica a livre escolha de prestadores. O consumidor ele escolhe o prestador no qual ele quer ir, paga pela consulta, paga pelo exame, pelo procedimento, e depois ele busca o reembolso da seguradora. Essa livre escolha também é possível de ocorrer nos demais tipos de planos de saúde, mas ela é menos comum. No caso do seguro-saúde, você sempre vê essa característica. Nos outros casos, ela é possível, mas menos comum. Muito bem, agora nós temos aqui no Brasil os planos médico-hospitalares e os exclusivamente odontológicos. Quais são os principais tipos de contratações que temos disponíveis hoje para eles? Nós temos várias diferenças. Primeiro, você precisa saber quem pode contratar um plano de saúde. E aí nós temos a diferença em relação ao tipo de contratação entre planos individuais e familiares, planos coletivos empresariais e planos coletivos por adesão. Além disso, nós temos diferenças sobre o que você contrata de cobertura. E aí nós temos as chamadas segmentações assistenciais. Temos a segmentação ambulatorial, para consultas e exames que não exigem internação. Temos a segmentação hospitalar sem obstetrícia e com obstetrícia. Segmentação hospitalar é aquela em que há cobertura para internações, e a obstetrícia quando há cobertura para partos, especificamente. E temos a segmentação assistencial odontológica, para os procedimentos exclusivamente de odontologia. Além disso, pode haver uma combinação dessas segmentações assistenciais. O mais comum no Brasil é a oferta de planos de saúde que combinem a segmentação ambulatorial, a segmentação hospitalar com obstetrícia.
Além dessas segmentações assistenciais, nós temos também o chamado plano referência, que é um plano padrão de oferta obrigatória, previsto na Lei 9656, que combina as segmentações ambulatorial e hospitalar com obstetrícia com o padrão de acomodação quarto coletivo, ou que o pessoal chama de enfermaria. Além de você saber quem pode contratar e o que você vai contratar, você também tem uma diferenciação entre os produtos com relação a onde você vai usufruir da cobertura. Você pode contratar um plano com cobertura nacional, com cobertura em grupos de estados, com cobertura estadual, em grupo de municípios ou municipal. Dependendo do tipo de região que você contratar, você vai ter um determinado grupo de municípios no qual você terá a cobertura da sua operadora. Então, eu queria aprofundar um pouco mais esse tema. Vamos falar primeiro da contratação do tipo de plano individual ou familiar. Samir, poderia nos falar quais são as principais características dessa modalidade? No caso dos planos de contratação individual familiar, trata-se de planos que podem ser contratados por qualquer pessoa natural, ou como nós falamos popularmente, pessoas físicas. Esses planos, eles são os mais protegidos pela legislação. Eles não têm uma vigência máxima e a vigência deles é considerada por prazo indeterminado ou por prazo determinado com renovações automáticas, o que na prática vai dar no mesmo do prazo indeterminado. No plano de contratação individual familiar, você tem um plano que só pode ser extinto por iniciativa da operadora em casos de fraude ou de inadimplência do consumidor. Além disso, esses planos eles são sujeitos a um controle de reajuste pela ANS. A ANS ela divulga um índice máximo de reajuste que pode ser aplicado por todas as operadoras que tenham planos individuais familiares. Esse índice considera, depois de um tratamento estatístico, a variação de despesas de uma operadora que a ANS considera eficiente. Ela pega lá a variação de despesas de todas as operadoras do setor e calcula o que a gente chama de mediana, ou seja, aquele comportamento mais ocorrente. Então, com base naquele comportamento mais ocorrente, que não vai ser nem a maior despesa, nem a menor despesa, a ANS vai determinar qual é o índice máximo de reajuste. Esse é um fator importante de proteção para o consumidor, porque ele garante uma certa previsibilidade do que ele vai pagar de reajuste todo ano. E o reajuste ele obedece a uma periodicidade mínima de 12 meses. Tá ok? Então, isso considera variação de despesas não assistenciais segundo a inflação, calculada pelo IPCA, e variação de despesas assistenciais do operador. Ou seja, despesas com consultas, exames, internações e procedimentos em geral. Compara-se se gastou no ano, se gastou no outro, e essa variação é que vai servir para o cálculo do índice de reajuste. Esclarecedor, Samir. E os planos coletivos? Pode nos dar aí um panorama sobre como funciona cada um deles, as características de cada um deles, enfim, como é a vigência e a questão do reajuste também, se muda alguma coisa em relação aos planos que você já citou? Planos coletivos, eles só podem ser contratados por pessoas jurídicas, ou seja, por empresas, associações, sindicatos, e, muito excepcionalmente, por um tipo de pessoa física, que é o empresário individual. Mas observe que o empresário individual ele precisa satisfazer alguns requisitos previstos no Código Civil e na legislação tributária. É o que popularmente a gente chama de MEI. Então não é tão simples você contratar um plano coletivo, mesmo que você seja empresário individual. Mesmo que você seja uma pessoa jurídica, você também não pode contratar plano de saúde para qualquer pessoa. Os planos coletivos empresariais, eles só podem ser contratados em favor, basicamente, de sócios, administradores, empregados, estagiários e menores aprendizes. Já os planos coletivos por adesão, eles só podem ser contratados
para as pessoas vinculadas a conselho profissional, sindicato, associação profissional, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, União Nacional de Estudantes e entidades estudantis congêneres. Tanto no caso dos planos coletivos empresariais quanto dos planos coletivos por adesão, pode ser que haja cobertura para o grupo familiar, que é um conjunto de parentes definidos na legislação da ANS. Mas observe que essa cobertura para o grupo familiar, ela não é obrigatória, ela depende de uma negociação entre o contratante e a operadora. Então, plano de saúde é que todo mundo tem acesso, só o plano individual. O plano coletivo depende da satisfação de alguns requisitos, que a gente chama de legitimidade para contratar, ou seja, quem pode contratar, empresário individual e determinadas pessoas jurídicas, e elegibilidade para ser beneficiário. E aí depende de você ser, por exemplo, empregado no plano coletivo empresarial ou de você ser associado, no caso do plano coletivo por adesão. Além disso, existem regras diferenciadas tratando de carências e de cobertura parcial temporária, em função de doenças ou lesões pré-existentes. Carência é um período no qual a operadora pode restringir a sua cobertura, para garantir que você não vai fazer o plano de saúde só quando precisar fazer, porque não é essa a ideia. A ideia é você fazer o plano de saúde para quando precisar, e não porque precisa agora. Então, para garantir que as pessoas vão fazer o plano de saúde para quando precisarem, e não só porque precisam agora, a legislação permite que as operadoras imponham carências. Acontece que, no caso dos planos coletivos empresariais, em que o contrato tenha 30 ou mais vidas, os beneficiários têm o direito de ingressar no plano isentos de carência, desde que ingressem no plano dentro de 30 dias da assinatura do contrato entre o empregador e a operadora, ou dentro de 30 dias do momento em que ele se vinculou à pessoa jurídica contratante. Por exemplo, dentro de 30 dias, dentro do momento em que aquele empregado foi admitido na empresa. Se ele entrar dentro dessa janela, ele ingressa isento de carência, num plano coletivo empresarial. Num plano coletivo por adesão, também é possível ingressar isento de carência, desde que você ingresse dentro dos 30 dias da assinatura do contrato ou dentro de 30 dias do aniversário daquele contrato. E aí só tem que tomar cuidado, porque são 30 dias dentro do aniversário do contrato, mas só para aquelas pessoas que se vincularam à pessoa jurídica contratante depois daquela primeira janela, de 30 dias da assinatura do contrato. Tá Percebeu? certo. Muito, muito esclarecedor, Samir, mas o tempo aqui é nosso inimigo e a gente está caminhando já para o fim do episódio. Mas para fechar, para a gente fechar, eu tenho mais uma pergunta. Quais são os principais pontos de atenção que a nossa audiência deve ter no momento de contratar um plano ou seguro-saúde? Quais dicas você poderia nos dar, Samir? Olha, primeiro que você tem que saber que o combinado não sai caro. Então, você deve conhecer os seus direitos em cada tipo de contratação para saber o que esperar dela. O principal ponto que gera insatisfação nas pessoas, ou os dois principais, são o reajuste e a cobertura, especificamente a rede contratada. É importante, com relação ao reajuste, que você perceba que nos planos individuais, como eu falei antes, o reajuste é controlado pela ANS, então tem um reajuste máximo, uniforme para todo mundo, mas nos planos coletivos, o reajuste é livre. Ele é negociado entre a operadora e o contratante, com algumas raras exceções, mas que não fogem muito a essa regra geral de livre negociação. Aí é importante você saber se o contrato que você está assinando vai te vincular a um conjunto de pessoas que tem um perfil de utilização muito alto. Imagina que você contrate um plano coletivo e entre num contrato em que há uma utilização muito alta dos serviços de saúde. Naquele contrato que você está entrando, se tiver esse perfil, provavelmente os reajustes serão altos. É importante, então, você saber, no momento de contratar, se aquela carteira na qual você está se inserindo tem um perfil de utilização alto que leve a reajustes mais altos. E aí se preparar para isso, prepare seu bolso.
Outro ponto importante ao qual você deve estar atento é com relação ao que o seu plano deve cobrir. As coberturas mínimas obrigatórias são previstas em lei, mas você tem a cobertura em determinados prestadores que são pré-definidos pela operadora para cada tipo de procedimento. Então, às vezes a pessoa olha a publicidade do plano, vê que tem um determinado hospital, por exemplo, e pode ser levada a acreditar que aquele hospital vai lhe atender em qualquer tipo de situação, e não é bem assim. Então, a pessoa deve procurar saber no ato da contratação exatamente quais hospitais, laboratórios, médicos, clínicas vão servir para quais situações. Dessa maneira, Emerson, ninguém vai ter surpresas e todo mundo vai saber que está pagando exatamente pelo que esperava receber. Tá certo, muito, muito bom, muito esclarecedor. Mas, infelizmente, Samir, nosso tempo é curto e estamos caminhando para o fim de mais um episódio do YesCast. Quero aqui agradecer demais a participação do nosso convidado. Foi tudo muito esclarecedor. Samir, você gostaria de complementar algo sobre o nosso bate-papo? Por favor, faça suas considerações finais e, mais uma vez aqui, muito obrigado. Mais uma vez, Emerson, agradeço o convite e o meu recado para o pessoal é: busque fontes confiáveis sobre saúde suplementar para acompanhar tanto o momento da contratação quanto seu percurso dentro da vida do operador. E o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, gov.br/ANS. Bom, encerramos aqui mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Nos próximos episódios, vamos continuar falando sobre temas relacionados à saúde suplementar no Brasil. O YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do Yes. Então agora é ponto final. Muito obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.